Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de português. Hoje a gente vai falar sobre os termos essenciais da oração. O que é uma coisa essencial? Primeiramente, o que é uma coisa essencial? É alguma coisa que não pode faltar. Então significa que se o termo é essencial na oração, ele tem que estar na oração. Nós temos dois termos essenciais. Quais são eles? A gente tem o sujeito e o predicado. O que é cada um deles? A gente vai ver agora. Ó, o sujeito é aquele termo com o qual que concorda com o verbo e sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa. Como assim? Gente, é o seguinte: se o sujeito estiver no singular, significa que o verbo está no singular. Então, porque o verbo tem que combinar com ele. Se o sujeito estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. E o que eu falei antes? O sujeito, ele é o termo sobre o qual a frase diz alguma coisa. Eu tenho uma frase. Nessa frase tem algo que está falando sobre ele. Isso é o sujeito. Por exemplo, vamos ver, vou explicar mais claramente. Gente, eu tenho aqui os níveis, dá uma olhadinha. Os níveis de criminalidade estão crescendo. Essa frase está falando sobre quem? Está falando sobre os níveis de criminalidade. Então, significa que os níveis de criminalidade é o sujeito. Por quê? Porque o que vem depois está falando sobre ele. Então, o nível de criminalidade é o sujeito. Ok? Aí a gente vê o predicado. O que é o predicado? O predicado é aquilo que fala sobre o sujeito. O que está sendo falado sobre o sujeito é o predicado. Então, resumindo, sujeito é aquele termo sobre o qual se fala algo, sobre o qual a oração está declarando alguma coisa. E o predicado é aquilo que está sendo falado sobre o sujeito, que está se falando sobre o sujeito. Certo? Vou dar outro exemplo. Preguiçosamente, meu pai assistiu o programa de televisão. Gente, essa frase está falando sobre quem? Sobre o meu pai. Então, o sujeito é meu pai. Certo? Bom, um detalhe. A questão da posição do sujeito na oração. O sujeito, ele pode vir antes da oração, que é o que a gente chama de ordem direta. Por exemplo, as crianças brincavam despreocupadas. A frase está falando sobre quem? Sobre as crianças. Então, o sujeito é as crianças. Ela está no início. Mas o sujeito, ele pode não vir apenas no início. Ele pode vir também depois. Eu poderia ter dito: brincavam despreocupadas as crianças. As crianças continuam sendo o sujeito, só que ela não está no início, está no final. E não muda nada. Ela continua sendo sujeito do mesmo jeito. Ele pode também vir no meio da frase. Olha aqui a gente mudando sujeito no meio do predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. A frase continua falando sobre as crianças, só que dessa vez ela está no meio da frase, nem no início, nem no final. Então o sujeito, ele pode vir no início, no final ou mesmo no meio da frase. Certo, gente? E um detalhe: o sujeito não é separado do predicado por vírgula. Não se pode separar o sujeito do predicado com vírgula. Certo? Bom, resumindo, o que é sujeito é o termo sobre o qual a frase diz alguma coisa. E o predicado é aquilo que é dito sobre o sujeito. Ok? Deixa eu dar mais alguns exemplos. Olha aqui outro. Eu queria estudar, mas o barulho está me atrapalhando. Gente, essa frase está falando de quem? Eu. Então, eu é o sujeito. E qual é o predicado? Queria estudar, mas o barulho está me atrapalhando.
porque tudo o que sobrou é o que está sendo falado sobre o sujeito, ok? Olha aqui outro. Esse aqui é o exemplo do sujeito no final da frase. Ó, cantaram a plenos pulmões os fãs. Está falando de quem? Dos fãs. Então, os fãs é o sujeito. Dessa vez ele veio no final da frase. Como eu falei para vocês, que ele pode vir no início, no meio ou no final. Ok? Então, até a próxima.